Hoje eu vim aqui para contar qual foi o momento da minha vida que eu perdi a fé no Estado. Começa tudo lá atrás, na época dos maias e dos astecas, quando a gente que tinha carro tinha que ir até o Detran. Aí, antes que eu me esqueça, esse vídeo pode ter gatilho para algumas pessoas, porque eu vou falar do Detran, né? Então, aí, naquela época lá, antigamente, a gente tinha que ir até o Detran porque a gente precisava renovar o documento do nosso carro. Todo ano pagar taxa, multa, se tivesse alguma, enfim. Ia lá, enchia o Detran de dinheiro e eles te davam de volta um documento, um papelzinho bonito, timbrado com o brasão do brasileiro ali, papel moeda, uma coisa muito bonitinha e que custava cada centavo que a gente pagava. Pois então, uma vez eu fui lá e a minha atendente, depois que eu paguei, e tem mais isso também. A gente tinha que pagar na hora, preferencialmente em dinheiro, porque só aceitava, se não me engano, o Banco do Brasil. E se você não tinha conta no Banco do Brasil, você tinha que levar em dinheiro todas as taxas para pagar, porque não tinha essa de pagar com cartão de débito, nem existia essas coisas. Eu tô falando lá dos maias. Aí, depois que eu fiz toda essa via sacra aí de pagar todas as taxas, pegar todo o documento, levei lá para a atendente e ela olhou meu documento e falou: "Ah, é que a gente mudou os formulários aqui e precisa atualizar o número do seu chassi no documento." O que queria dizer isso? Que o meu chassi tinha ali no registro do motor, né, uma letra que não constava no documento do meu carro. Uma letra. Aí eu falei, ok, né? O que eu imaginei? Que eles iam imprimir ali um documento novo para mim. Aí ela falou, não, esse documento seu vai ficar retido aqui no Detran por 40 dias, enquanto a gente vai emitir um novo, por causa de uma letra. Que se você colocar numa impressora, isso é impresso em 10 segundos se a impressora estiver travada. Aí eu falei, não, peraí, então quer dizer que eu vou ficar sem documento? Não, na verdade eu perguntei, tá, mas então vocês vão me dar alguma coisa provisória, né, para eu poder andar com o carro. Ela falou, não, o documento vai ficar retido e você não pode andar com o carro. Teoricamente eu nem poderia sair do Detran, né, porque eu estava com o carro. Eu falei, moça, eu moro em sítio, uma zona rural, não tem ônibus, o que eu vou fazer? Andar a cavalo 40 dias? Ela virou calmamente, sem me mostrar nenhuma emoção, e falou para mim: olha, se você andar com o seu carro sem documento e for pega numa blitz da polícia, o seu carro vai ser retido. Próximo. E encerrou aí o assunto. Eu me senti extremamente injustiçada, né? Porque não era minha culpa, era culpa do Detran. Se você faz isso, se você vai numa loja e a loja cometeu um erro, é mais do que óbvio que a responsabilidade é da loja de te ressarcir ou de impedir que você tenha algum tipo de problema. Mas o Detran, o super mega Detran, não, o problema é seu, dane-se, vire nos 30 aí. E eu fiquei muito indignada, eu falei, não, eu vou reclamar. Aí eu fui até o guichê de reclamação. No caminho para lá, eu parei e entendi que eu estava no Detran, indo para um guichê do Detran, reclamar do Detran. E essa minha reclamação iria ser avaliada por um funcionário do Detran. Aí eu entendi, eu me senti impotente e eu entendi que a função do Estado é apenas te prover um mínimo de funções ali
que a gente nunca tem certeza se elas estão sendo realmente cumpridas ou não, porque teoricamente você paga IPVA e paga licenciamento, porque você quer ter estruturas mais seguras, vias mais seguras. Mas não precisa falar muito, né, gente? E aí, quando eu cheguei lá no guichê, e mesmo assim fui reclamar. Quando eu cheguei lá no guichê, tinha 3 funcionários. Um abaixou os olhos, ficou lá mexendo nos papéis, fingindo que estava trabalhando. O segundo saiu correndo, como se tivesse tido uma dor de barriga repentina. E o terceiro ficou olhando com uma cara de ops, perdi a minha chance, que foi aquele que me atendeu. Mesmo assim, eu registrei a minha queixa, né? Mas eu saí de lá entendendo que para o Estado eu só representava um número no documento do carro, um número no CPF, um número no título de eleitor. Inclusive, esse título vai ser muito importante esse ano, né? O governo vai lembrar que a gente existe. Fora isso, dane-se. Como você vai andar, como você vai sobreviver durante 40 dias sem o carro, não me interessa, não me importo. E se você for pega sem o documento, você ainda vai ser punida com perder a possibilidade de andar com o seu carro, ter ele retido ele vai ser levado lá para o pátio, você vai ainda pagar para deixar o carro lá, né? Enfim, você paga, cala a boca e a gente pega o seu dinheiro e usa como a gente bem entender e dá satisfação se a gente quiser, né? E aí eu entendi também que, é lógico, não são todos os funcionários públicos, médicos, policiais, bombeiros, enfermeiras, são pessoas que trabalham na base da sociedade, ali lutando de verdade com as questões da vida mesmo. Essas pessoas, elas têm um grande valor. Mas burocratas que ficam sentados em salas com ar-condicionado, em cadeiras confortáveis, tem 1h30 de almoço, vale refeição, vale transporte, férias, etc. Essas pessoas, elas desenvolvem um distanciamento inumano com aquelas criaturas que elas estão atendendo. E o que acontece, as consequências das decisões delas, não impactam elas. Então elas não se importam. Como, por exemplo, reter o documento do meu carro durante 40 dias por causa de uma letra que estava faltando no formulário do Detran, que foi uma falha que o Detran cometeu porque o sistema dele não cabia, sei lá qual que foi a questão ali, mas era uma questão burocrática. O meu carro não ia pegar fogo ou não ia sair as rodas porque não tinha uma letra do documento. Não era algo de vida ou morte essa questão. E, no entanto, eu fui punida. Eu fui punida pelo erro do Estado. E é lógico, nós temos a lei de Murphy, a única lei que nunca falha. E eu continuei andando de carro, por óbvio, que eu não tinha outra opção, contando com a sorte de não cair em nenhuma blitz, mas por óbvio, eu caí numa blitz. E como eu já não tinha muita esperança, expectativa, e já tinha perdido a fé no que o Estado ia fazer alguma coisa por mim, que na verdade o Estado era apenas um órgão opressor, quando o policial me parou, eu falei para ele, eu estou sem documento, porque aconteceu isso, isso e isso, e mostrei para ele o protocolo ali com o número que eu tinha que, depois de 40 dias, buscar o novo documento. 40 dias, dá para você fazer uma viagem para a Europa e voltar e ainda sobra tempo. Eu não sei o que, por causa de uma letra, mas enfim. Aí, por incrível que pareça, o policial, ele entendeu a minha situação e me mandou embora, né? Que aí vem exatamente o meu respeito por esses profissionais do Estado, que eles sim entendem o que é o drama de um ser humano, eles conseguem olhar para o ser humano. Mas eu fiquei com uma verdadeira má impressão dos burocratas. E aí ele me mandou embora, porque ele entendeu a situação e entendeu que eu não tinha feito nada de errado, que eu não era nenhuma bandida e que eu estava sendo, na verdade, vítima da estrutura burocrática estatal lenta, lerda e cara. Esse é o fato.
E foi aí que, a partir desse dia, eu passei a não considerar o Estado como algo a se recorrer em momentos difíceis e entendi também que ele é o verdadeiro opressor da sociedade. Além de ser o verdadeiro, não nem bilionário, mas trilionário, que usurpa o nosso dinheiro e gasta com muita bobagem.